Então, galera, vamos para mais uma questão aí da UERJ 2020, o primeiro exame de qualificação. Vamos para a questão 38, vamos dar uma lida no enunciado. Em um experimento, quatro condutores, 1, 2, 3 e 4, constituídos por metais diferentes com o mesmo comprimento e espessura. Então, aqui, ó, eles possuem metais diferentes, mas possuem o mesmo comprimento e espessura. Estão submetidos à tensão elétrica. O gráfico abaixo representa a variação da tensão U em cada resistor em função da corrente elétrica. E o condutor que apresenta a maior resistividade elétrica é. Então, isso aqui não é resistência, ele quer resistividade. E por que ele disse que possui mais de metais diferentes e mesmo comprimento e espessura? A gente tem que lembrar que qual é a fórmula da resistência? A resistência é igual a resistividade vezes o comprimento do resistor sobre a espessura, sobre a área. Se ele disse que possui o mesmo comprimento e espessura, esse fator aqui, ó, é constante. Então, o que vai variar? Vai variar a resistividade. Por quê? Quanto maior a resistividade, maior é a resistência. Como ele quer a maior resistividade, se a gente achar o maior resistência, logo isso corresponde a maior resistividade. Então, eu fiz um gráfico aqui, ó, de tensão sobre corrente, só para não poluir muito a questão. Qual é o lance? Se a gente pegar um ponto aqui, esse ponto corresponde a uma determinada voltagem, chamada de V, e corresponde a uma determinada corrente, vou chamar de I. A gente sabe pela lei de Ohms que U é igual a R vezes I, certo? Então, se a gente traçar aqui um ponto, e aí se a gente souber esse U e esse I, a gente consegue achar esse R. Se a gente botar aqui, ó, temos o ângulo alfa, certo? Esse ângulo alfa, se a gente calcular a tangente desse ângulo alfa, tangente de alfa. Como é que a gente calcula a tangente de alfa? Cateto oposto. Qual vai ser o cateto oposto? Vai ser U sobre cateto adjacente, que é I. U sobre I. Se a gente isolar esse Rzão aqui, ó, Rzão é igual a U sobre I. Aqui, ó. Logo, tangente de alfa é igual ao quê? A resistência. Então, se a gente achar a tangente de alfa ou achar uma relação entre as tangentes de alfa, a gente acha uma relação também entre as resistências. Então, se a gente pegar um ponto aqui, ó, vamos dizer, esse ponto aqui eu vou chamar de I, e aí eu vou traçar aqui, ó, vou fazer uma linha nela. E aí, a partir disso, eu consigo achar uma relação da tangente ou do R. Porque, por exemplo, para esse 1, para esse resistor 1, resistência 1, a gente pode traçar aqui, ó, a gente tem U, chamar de U1. Então, ele vai ter uma voltagem, e aí, e para aqui, ó, para o 2, ele vai ter também, vou chamar de U2, ele vai ter outra voltagem. Então, a gente consegue perceber que para uma mesma corrente, a função 1 possui uma voltagem maior do que a função 2. Então, se a gente for pensar aqui na lei de Ohms, a gente vê que para uma mesma corrente, ou seja, vou isolar o I é igual a U sobre R. Para uma mesma corrente, o U de 1 é maior. Se Para isso aqui ser constante, quanto maior a voltagem aqui, maior tem que ser a resistência. Então a gente já sabe que a função 1 possui uma resistência maior do que a função 2. Se a gente fizer esse mesmo raciocínio para o sistema 3 e para o sistema 4, a gente vê que as voltagens são menores. Se as voltagens são menores, as resistências são menores. Então a função que possui a maior resistência vai ser a função 1. Então essa função aqui é a que possui maior resistência, chamar de R. Se possui a maior resistência, como a gente viu aqui, ó, se possui maior resistência, ele também vai possuir a maior resistividade elétrica. Por isso que a gente fica como resposta correta o gabarito a letra A.